Olá, bonitinhos e bonitinhas, tudo bom? Olha, eu aqui de novo. E aí, como vocês estão? Como tem passado durante esse momento de isolamento? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dando continuidade ao que nós temos feito aqui, tanto no YouTube como lá no Google Sala de Aula, nós vamos para o nosso bate-papo, esse momento aqui de troca de ideias, de diálogo, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a nossa última atividade. Atividade essa que foi uma leitura e interpretação, né? Foi um momento de leitura e interpretação de um livro que nós lemos há poucos dias, o livro de Anne Frank, e, portanto, toda a nossa atividade foi em cima dessa leitura, né? Então, como você já está acostumado, como você já entendeu, já sabe como é que funciona, pegue seu caderno, pega a sua atividade, vem comigo, bora bater um papo. Então, começando os nossos trabalhos, vamos falar aqui então de O Diário de Anne Frank, esse livro que foi lido na semana passada, né? Nós começamos aí a conversar sobre ele no nosso clube de leitura, né? Na segunda-feira, toda segunda-feira lá no Instagram. E aí, após a live, após esse momento de discussão do livro O Diário de Anne Frank lá no Instagram, a gente foi para o Google Sala de Aula e lá nós colocamos uma atividade em que nós pedimos que vocês lessem e interpretassem um pouco algumas coisas relacionadas ao livro e que pudessem aí então abrir os horizontes de vocês, né? E o interessante dessa atividade é que vai colocar vocês em contato com um gênero textual que não é muito comum no cotidiano de vocês, que não é muito comum vocês lerem, terem contato, que são os diários, né? Então, já para início de conversa, a primeira coisa que a gente tem que pensar que é o seguinte, o que é um diário, né? E aí nós já colocamos nessa atividade uma definição, mas em linhas gerais, de uma maneira bem simples e bem rápida, o que é um diário? É um caderno específico, né, em que as pessoas costumam colocar ali no papel seus sentimentos, suas inquietações, né, aquilo que é mais íntimo. Então, o diário é uma escrita íntima, ou seja, ela é muito pessoal e, ao mesmo tempo, ela é feita diariamente, dia após dia. Logo, por isso, o nome diário, né? E aí, por essa razão, nós colocamos aí essa definição para que você tivesse uma noção de que o diário é uma forma de escrita, é um gênero textual muito diferente, por exemplo, de uma reportagem de jornal, ou de um texto argumentativo, ou até mesmo de uma carta. Então, por essa razão, era necessário nesse momento que você entendesse o que é um diário, né? Dito isso, então, entendendo o que é um diário, você poderia começar a fazer a sua atividade, levando isso em consideração, levando esses aspectos muito particulares do que é um diário, para que você pudesse compreender as questões que vinham a seguir, ok? A primeira questão que vocês tinham aí, para que fosse respondida, perguntava a respeito do seguinte: por que eu posso afirmar que o livro O Diário de Anne Frank é um diário? Aí você fala assim, professora, mas que pergunta mais óbvia, que coisa mais besta. Não, não é tão óbvia assim. Eu gostaria que você argumentasse, ou seja, você me convencesse o porquê que a palavra diário estava no título daquele livro. Por que então que eu posso chamar aquele livro de diário, né? Então, o que eu espero que você, aluno e aluna, que leu as orientações, que participou da discussão sobre o Diário de Anne Frank, que leu ali a respeito do que é um diário, que você me respondesse. Que você me indicasse que o livro Diário de Anne Frank é um diário de fato, porque nele a Anne Frank conta as experiências dela no anexo secreto lá em Amsterdã, porque lá ela organiza os escritos dela por data, são escritos diários, né? Porque também naquele registro ela expõe os pensamentos, as experiências dela, os sentimentos dela. Por essa razão, então, é que a gente pode dizer que o livro O Diário de Anne Frank é um diário, né? Se você respondeu algo próximo disso, ok. Professora, mas não respondi. Beleza, então você agora consegue compreender que este livro pode ser compreendido como um diário porque ele tem essas características. Ficou claro?
Então, vamos para a questão de número 2, né? Na questão de número 2, perguntava o seguinte: em sua opinião, qual o motivo, ou quais os motivos, poderia ser no plural também, teria levado Anne Frank a escrever um diário? Então, aí era a sua opinião, né? Mas algumas coisas aqui poderiam ser entendidas para todos vocês. Por exemplo, a vontade da Anne Frank ser escritora, de querer desenvolver a sua habilidade como escritora, né, sua habilidade de escrita, poderia ser um motivo que levou a Anne Frank a escrever o seu diário. Outro motivo é a necessidade que ela tinha de dividir as angústias, as dúvidas, os sonhos, todas as inquietações dela com alguém. E na falta desse alguém, ela vai escrever em um diário, que era alguém que não julgaria a Anne Frank, né? Ali não haveria, portanto, julgamento, não haveria ninguém que a questionasse, né? Portanto, essas são algumas das razões que poderiam ter levado a Anne Frank a escrever aquele diário. Compreendido? Ficou claro? Ótimo. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Acompanhe comigo, por gentileza. Na questão de número 3, a gente vinha aí com um trecho do diário da Anne Frank, né? Nós tínhamos aí um trecho do livro para que você lesse com atenção, se detivesse, prestasse atenção nele, em cada palavrinha ali, compreendesse o sentido delas e pudesse responder. Nesse trecho, fala-se aí a respeito de como a Anne Frank entendia esse diário dela, como é que a percepção dela, o olhar dela a respeito do diário vai se modificar, né? E aí, o que acontece? A questão vinha justamente nesse sentido, para que você entendesse como que a Anne pensava antes sobre o diário dela e o que ela vai pensar depois, a partir de algo que ela vai ouvir na rádio, né? Então, vamos lá. Na letra A, nós perguntamos o seguinte: selecione no trecho acima as providências que a Anne Frank tomou ao saber da possibilidade de seu diário ser publicado. O que a Anne Frank vai fazer a partir de então? A partir do momento que ela ouve no rádio que há uma possibilidade do diário dela ser publicado, o que ela vai fazer? O texto é muito claro com relação a isso. Ele vai dizer o seguinte: a Anne Frank começou a reescrever, ou seja, escrever novamente e organizar o diário, melhorando o texto, omitindo, ou seja, tirando passagens que ela não achava tão interessantes e acrescentando outras de memória. Então, a Anne Frank vai começar a escrever novamente o diário dela, já pensando na possibilidade de publicar, tá? Na letra B, o que nós queríamos saber? Quando a Anne ganhou o diário dela, ela revelou que não queria mostrá-lo para ninguém. Porém, o trecho que a gente leu indica que ela mudou de ideia. Por que aconteceu essa mudança? Mostre isso com trechos do texto acima. Então, qual trecho vai mostrar para nós, leitores, que a Anne Frank mudou de ideia com relação ao diário? Quando que isso aconteceu? O texto vai falar o seguinte: uma declaração pela rádio que a Anne Frank ouviu que, depois da guerra, o governo holandês, esse é o computador, desculpa aí, que o governo holandês esperava recolher testemunhas oculares, ou seja, testemunhas que vivenciaram o sofrimento do povo holandês sob a ocupação alemã, e que estes pudessem ser postos à disposição do público, ou seja, que os escritos dessas pessoas pudessem ser publicados. Referiu-se especificamente a cartas e diários. Foi no momento que a Anne Frank ouviu essa notícia que ela pensou: minha sorte mudou. Eu vou poder publicar o meu diário. É aí que eu vou poder me tornar a escritora que eu quero ser. Então, se você colocou algo parecido com isso, tá tudo certo, ok? Questão de letra C. Em sua opinião, quais são as diferenças que existem no texto quando ele é feito para si mesmo, ou seja, qual a diferença do texto quando a Anne Frank escreve para ela mesma? O que eu, professora Fabiana, posso te dizer? O que poderia ser uma possibilidade aí da gente responder? É a certo? Não, isso aí é um pouco também da sua opinião, né? Em minha opinião, a opinião da professora Fabiana, ela tem maior liberdade na escrita. Ela escreve de uma maneira mais livre com relação aos sentimentos dela, às passagens do dia a dia
e aquilo que ela registra. Por quê? Porque ela não tem a pretensão de ser lida por ninguém, ela não vai mostrar para ninguém. Então ali é um pouco mais livre, ela coloca de uma maneira mais livre no diário dela. Quando esse diário é pensado para ser lido por outras pessoas, qualquer mudança na atitude da Anne Frank, ela tem uma maior preocupação com aquilo que vai ser dito, com aquilo e o modo como essas coisas vão ser ditas. Tanto que ela começa a reescrever, escrever novamente o diário dela. Então percebam que ela tem preocupações diferentes quando o diário é para ela apenas e quando esse diário pode ser lido por outras pessoas. Beleza? Aí, depois disso, nós temos um trecho do diário da Anne Frank, né? Um outro trecho. E aí, esse trecho se refere ao dia 20 de junho de 1942. Esse trecho, quando a gente pede para que vocês leiam esse trecho, a gente quer muito mais aqui entender o que vocês compreenderam desse trecho, né? O que a leitura desse pedacinho do diário da Anne Frank te traz, né? Então, era isso que a gente gostaria que vocês dissessem, tá bom? Na primeira pergunta, nós colocamos o seguinte: estamos mais acostumados a fazer leituras de texto com ações. No caso dessa parte do diário, é o sentimento que vai conduzir todo o relato. Qual é o sentimento da Anne Frank nesse texto acima e quais trechos te levam a pensar nisso? Ora, a gente percebe uma Anne Frank totalmente deprimida, desanimada. Por quê? Olha o que vai dizer o trecho. Num daqueles dias em que me sentia meio deprimida e estava na casa, sentada, com o queixo apoiado nas mãos, chateada e inquieta. Aqui estão os sentimentos da Anne Frank, o que ela sentia naquele momento. Já na letra B, a gente pede que você coloque a sua opinião. Por que a Anne Frank acredita que o papel tem mais paciência com as pessoas? Tem várias respostas possíveis, mas uma delas é a seguinte: que para Anne Frank o papel vai acolher melhor os sentimentos dela, ninguém ali vai julgar, né? Ninguém vai questionar, ninguém ali vai contrariá-la, né? Ele vai acolher aquilo que ela vai escrever, ok? E na letra C nós perguntamos para Anne o que não fará a menor diferença. Por quê? Aqui também é opinião sua, né? A partir da leitura que você fez. Uma das possibilidades é o seguinte: as inquietações, as dúvidas da Anne Frank, elas não fazem mais diferença. Por quê? Porque ela não tem mais com quem dividir, né? A partir do momento que ela considera que ninguém mais vai ler o caderno, né? Que ela não tem um amigo com quem dividir, não faz então a menor diferença colocar isso no papel. Então isso vai ficar de lado, né? É uma possibilidade de leitura. Você tem outras? Depois me conta aqui, tá? Meus amores, era isso que eu queria trazer para vocês com relação a essa atividade. O que então a gente aprende nessa atividade, né? Quais foram os conhecimentos adquiridos com essa atividade? Primeiro, o que é esse gênero textual chamado diário? Você viu aí o quanto que ele é muito particular e é muito diferente de outras formas de se escrever. Segunda coisa, você compreendeu aí como retirar do texto momentos distintos de uma pessoa, né? Das falas de uma pessoa, né? Assim como compreendeu também qual é o tema de um texto, o que é possível retirar, quais são os sentidos desse texto. Se você conseguiu atingir esses objetivos nessa atividade, você está de parabéns. Você aí vem conquistando a cada dia novas habilidades, tá? Dito tudo isso, eu me despeço de vocês. A gente se encontra numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau!